Olá, bem-vindo mais uma vez. Se você é um visitante antigo, um aluno antigo, se você já tem acompanhado o nosso trabalho. Então, bem-vindo de volta. Se você é um visitante novo, acabou chegando no canal agora, bem-vindo. Espero que passe a acompanhar o canal e goste do conteúdo que nós estamos apresentando. Então, continuando nossa série sobre Android Studio, a parte introdutória, o Android básico, hoje nós vamos trabalhar com outras formas de se codificar botões. Até então, estávamos trabalhando apenas com uma forma, que era através da instância do objeto do botão, mais o método setOnClickListener e a criação do viewOnClickListener, o que pode parecer um pouco difícil, um pouco complicado no começo para algumas pessoas. Mas, hoje nós vamos ver que existem mais duas formas de se fazer isso. Não me diga! Vamos passar, eu vou apresentar aqui a primeira forma para a gente revisar, que vai ser importante para entender as demais, e depois vamos passar mais duas formas de se codificar botões, beleza? Então, bora lá! Começaremos então criando o nosso projeto de hoje, Start New Android Studio Project. Vamos pegar uma Empty Activity. Eu sei que vocês devem estar ansiosos esperando por conhecer demais activities, mas isso vai acontecer com o tempo. Não está muito longe disso acontecer, de conhecermos outras activities, mas ainda vamos para a Empty. O nome do projeto pode ser App Botões, para que futuras consultas, para que em futuras consultas vocês consigam se lembrar qual é o projeto. Package name já vem configurado, porque nós já estamos fazendo alguns projetos há um tempo. Save location, seu local de preferência, linguagem Java, API 18, finish e vamos aguardar a criação. Muito bem, projeto criado. Vou fazer um projeto mais simples possível. Tá bom. Então serão 4 botões. Teremos lá então, vamos lá em res, values, vamos criar os strings, vamos copiar esse cara aqui de cima, muito cuidado para não apagá-lo, colar 4 vezes, BT1, BT2, BT3 e BT4. Então, vamos aos textos. Botão 1, botão 2, botão 3 e botão 4. Perfeito. Então aqui estão os nossos strings. Na nossa tela inicial, vamos deletar esse Hello World. Vamos inserir 4 botões. 1, 2, 3, 4. Já vou ensinar para vocês um macete para a gente não ficar mais ligando os componentes todos um por um. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos no primeiro botão constraint parent top,
E aí nós vamos selecionar todos os outros botões. E vamos colocar aqui, ó, Chains, Create Vertical Chain. Olha lá. Botão direito, Center, horizontal. Pronto, olha lá. Tudo alinhadinho, tá vendo? E o mais legal, se nós virarmos a nossa tela, ele já faz o autoajuste. Então não precisamos mais ligar um por um, já conseguimos aqui uma forma mais rápida de fazer essas ligações. Continuando, vamos colocar cada uma das strings. Botão 1, botão 2, botão 3, e botão 4. Vamos mudar os IDs. E apenas para ocupar melhor o espaço na tela, Layout, Edit, Transparent. Ótimo. O primeiro botão aqui está um pouquinho mais distante, vou tirar esse espaço aqui. Aí agora ele está distribuído uniformemente. Ótimo, muito bem. Vamos agora então para a parte do código. Bom, vocês se lembram que nós precisamos criar objetos para cada elemento que nós vamos codificar. Vamos fazer isso por enquanto para o primeiro botão. Botão. Botão 1. E vamos codificar o nosso botão 1 para a gente relembrar como que é o processo. Então eu vou lá. Botão 1. Ponto. Set on click listener. New. On click listener. E aqui um test para a gente ver se esse botão funciona. Então vamos colocar aqui. Você clicou no botão 1. Então, o procedimento que a gente estava acostumado a fazer. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Crio o botão, mudo o ID. Lá no Java, crio um objeto button para assimilar aquele botão. E o set on click listener. Ah, bem observado, pequeno gafanhoto. Sim, tá faltando a referência. Muito bem observado. Então vamos lá. Onde é que a gente faz a referência? Eu não sei. Eu não sei. Agora sim, agora vai funcionar. Vamos testar. Roda a máquina virtual.
E agora, dois, 3 e 4 sem ação, 1 com o teste. Ótimo, funcionando. Muito bem. Vamos agora ver como codificar a segunda forma. E aí nós vamos cuidar de dois botões ao mesmo tempo. Vamos cuidar do botão 2 e do botão 3. Então nós vamos fazer o seguinte. Vamos ainda criar objetos para o botão 2 e para o botão 3. Só que agora, o que nós vamos fazer? Ao invés de eu colocar um set click listener new view click listener aqui, eu vou fazer assim. Eu vou aqui em cima na nossa classe e vou acrescentar isso aqui, ó. Implements view click listener. Muito bem. Nesse momento, o Android Studio ele vai inserir. E repare, se você observar, olha aqui, ó. É o mesmo método que a gente inseria separadamente no botão. Só que dessa vez, em vez de eu estar colocando no botão, eu estou colocando na classe. E aí, o que ele reclama aqui? O Android Studio me reclama porque ele fala que eu preciso ter um onClick Listener declarado. Tá? Então, eu vou nessa lâmpadazinha vermelha, Implement Methods, e eu quero esse aqui, o onClick Listener. Vou dar OK. Reparem que ele criou aqui, ó, Public Void onClick. Outra semelhança com o que nós estávamos fazendo, olha lá, ó. Quando no botão a gente colocava lá New View onClick Listener, olha o que ele criava aqui, ó. Percebeu a semelhança? Quando eu coloquei aqui em cima, olha o que ele criou aqui. Então, se você olhar, o que mudou aqui na história? Em vez de eu colocar o onClick Listener no botão, eu coloquei na classe. E isso me obriga a criar o método onClick aqui. E aí ele cria essa variávelzinha view aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou codificar o botão 2 e o botão 3 usando esse método aqui. Então, preciso fazer, obviamente, né, o Find View by ID do botão 2 e do botão 3. r.id. Ótimo, 2 e 3 estão aqui, muito bem. Agora, eu vou usar esse único método para tratar os dois botões. Agora, como que eu faço isso? Como que um único método trata dois botões? Aqui nós temos, né, código do botão 1. Aqui, botão 2. Mais uma vez, antes eu codificava dentro do próprio botão. View onClick Listener
e criava o método onClick. Agora eu estou codificando na classe ViewOnClickListener e criando o método onClick. Agora eu preciso dizer para o botão que quando eu clicar nele, não vai ter um onClickListener dentro dele, vai ter um onClickListener dentro da classe, para ele procurar dentro da classe e não dentro do botão. Então eu venho aqui e faço assim, ó. Botão 2, ponto, set onClickListener e coloco assim, ó, this. E no botão 3 a mesma coisa. Botão 3, set onClickListener, this. O que esse this quer dizer? Quer dizer para ele procurar dentro da classe onde o botão existe. Isso aqui está dizendo para ele que o método foi implementado na classe. Então esse this fala para ele procurar dentro da classe. Quando ele procurar dentro da classe, ele vai procurar por quem? Por onClick. E onde está o onClick? Aqui. Mudar para melhor, com certeza que ia mudar melhor, já estava bom. Diz que ia mudar para melhor, não estava muito bom, estava meio ruim também, estava ruim. Agora parece que piorou. Então é aqui que eu vou tratar os dois botões. Agora, como que eu sei quando clicou no botão 2 ou quando clicou no botão 3? Eu não sei. Eu não sei. Eu faço assim. Aqui dentro eu vou fazer um ifzinho. Pode ser com switch case também. O que eu vou ter que ver? Qual botão foi clicado? Como que eu vejo qual botão foi clicado? Então eu venho aqui, if, view, ponto. Aí agora eu preciso saber que botão foi clicado. Get ID. E aí eu vejo se o botão clicado foi o r.id.btn2. Então ele vai mostrar um tust dizendo que eu cliquei no botão 2. Se não, eu vou ver se o view.getID r.id. Botão 3. Se foi o botão 3, vamos testar. Botão 2, botão 3. Perceberam? Funciona exatamente igual como o primeiro botão. A diferença é que em vez de codificar separadamente, eu codifiquei num único local e tratei pelo if. Certo? Perfeito. E agora nós vamos para o mais fácil de todos, que é a codificação do botão 4. A codificação do botão 4 não me obriga a fazer um find view by ID do botão, tá? Só me obriga a criar um método. Esse método pode ter qualquer nome, por exemplo, public void botão 4. Eu vou deixar com um erro aqui. Depois vocês vão entender por quê. Public void botão 4. Perfeito. E aqui um tust
Perfeito. Muito bem. Está lá criado o nosso método do botão 4. E tudo que nós temos que fazer agora é associar esse método ao botão. Porém, aqui está com um erro de codificação. Quando eu vou no XML e eu vou no botão 4, vocês vão ver que existe aqui um onClick. Esse onClick deveria achar o método que eu criei, mas ele só está achando o MainActivity, né? Na MainActivity o onClick aqui. Então o que acontece? Ele teria que achar o método que eu criei lá. Por que ele não está achando? Porque aqui no método que eu criei, obrigatoriamente eu também preciso ter uma view declarada, tá? Então vamos criar aqui view, vou colocar a letra V aqui. Agora eu vou lá no onClick, olha o nosso método aparecendo aqui. Então vocês perceberam, para que dê certo, não basta criar um método, mas você tem que colocar aqui a variável do tipo view também, o objetozinho do tipo view. Ou seja, ele usa a mesma coisa que os demais métodos. Também usa um view. Vamos rodar. E vamos ver o resultado. Botão 1, pelo método antigo. Botão 2, usando o implements. 3, usando o implements. Botão 4, usando o public void. Olha lá. Todos os botões estão funcionando. Com 3 formas diferentes de se trabalhar. Muito bem. Pode parecer confuso porque nós misturamos aqui, né, as formas de se trabalhar. Siga aquela motoca, siga aquele cavalo, siga aquela carroça, siga aquele chinesinho, siga a flecha, siga o chefe, siga-me, olha, eu sou um bombardeiro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos refazer o código usando a primeira, usando a segunda e usando a terceira para todos os botões. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Não aguento, cara! Ok? Então vamos lá. Ah, e antes de mais nada, caso não coloque esse view V aqui no método do botão 4 e eu digite aqui, ó, ele não está encontrando o método, e eu digite aqui, eu force aqui, aparentemente eu não tenho erro nenhum. Aparentemente, porque se eu rodar, parou. E ele tá me avisando aqui, ó. Tá? Então, você percebe que criar aquele view é importantíssimo. Na verdade, é imprescindível. Agora que eu criei, ele funciona. Ok? Então, muito bem. Vamos recomeçar do zero, revendo cada um dos botões. Vai chorar! Certo? Vamos fazer o seguinte, então. Para não mexer nessa classe, para não gerar confusão, vamos vir aqui, criar uma nova activity
empty. Vamos colocar aqui forma 1. Vamos já criar as outras duas telas, forma 2 e forma 3. Então, repete o processo para ter a forma 2 e a forma 3. Então, nós temos criado, forma 1, forma 2, forma 3 e a main activity. A main activity é aquela que nós já fizemos. Forma 1, 2 e 3 estão em branco. Vamos lá na forma 1. 4 botões. Botão direito no primeiro, constraint parent top, seguro o Ctrl e pego todos os botões, botão direito, chains, vertical chain, botão direito, center, horizontal, clico no primeiro botão, tiro o espaço. Deixo todos Math Parent. E coloco os textos. Botão 1, botão 2, botão 3, botão 4 e vou dar os IDs. Então, vou colocar assim. Vou colocar assim, btn, forma 1A, para não ter confusão com os botões. btn, forma 1B, que vai ser o segundo botão. btn, forma 1C. E btn forma 1D. Então a minha tela forma 1 está pronta. Perfeito. Para a gente ver que são telas diferentes, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar cada uma com uma cor de fundo diferente. Tá? Então a nossa forma 1, eu vou deixar azul. Agora eu vou criar a tela forma 2. 4 botões. 1, 2, 3, 4. Seleciono tudo. Seleciono a primeira, botão direito, parent top. Marco tudo.
vertical chain, marco tudo, botão direito, center horizontal, tiro o espaço, marco tudo, match parent, coloco os textos, e mudo os IDs. PTN forma 2, nós estamos na tela forma 2, A. PTN forma 2, B. BTN forma 3, 2, C. BTN forma 2, D. Vou mudar a cor do fundo, nossa forma 2. Vai ter esse tom de verde aqui. E vamos para a forma 3. Que vai ser muito mais rápido. Forma 3. Desenhe os 4 botões. Botão direito no primeiro. Constraint Parent Top. Marco todos. Já vou pro Math Parent aqui. Botão direito. Center horizontal. Botão direito. Chains. Vertical chain. Clico no primeiro. Elimino o espaço. Coloco os textos. 1, 2, 3, 4. E vou mudar a cor do fundo. Dessa vez eu vou colocar aqui esse laranja aqui. E vamos começar a codificação de cada tela. Então, esse é o detalhe. A terceira forma, eu não preciso nem me preocupar com o ID dos botões. Na primeira e na segunda eu preciso. Na terceira nem isso eu preciso me preocupar. Então não vou nem colocar ID nos botões. O ID ele passa a ser opcional. Vamos logo para a primeira forma. Vamos para o código dela. Então, o que eu faço? Crio o objeto bottom. Então eu tenho lá botão 1, botão 2, botão 3 e botão 4. Faço os Find View by ID, Botão 1, r.id.
botão forma 1A. Olha lá, eu estou no forma 1. Forma 1. Qual é o nome do meu primeiro botão? Forma 1A. Forma 1B. O C. E o D. Perfeito. Então, aqui são os objetos de botão para referência. Aqui nós estamos referenciando os botões. Agora nós temos que fazer os códigos dos botões. Então, ó, código do botão 1. Aqui vai o do 2. Aqui vai o do 3. E aqui vai o do 4. Então, botão 1.71 e o 1 com O maiúsculo. Aí o segundo. Botão 2.71 e o 1 com O maiúsculo. Botão 3.71 e o 1 com O maiúsculo. E botão 4.71 e o 1 com O maiúsculo. Ótimo. Todos os botões codificados e vamos aos tastes. Taste. Você clicou no botão 1. Como os tastes são iguais, só muda o número do botão, vai mais rápido, né? Dois, 3, 4. Então tá aqui, botão 4, 4, botão 3, 3, 2, 2, 1, 1. O que tá faltando agora? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Trocar o manifest. Dizer que o forma 1 que vai rodar agora. Vou no manifest. Pego o filtro. Tiro daqui. Coloco no forma 1. Vamos rodar.
Lembrando que o forma 1 é o azul, então ele vai ter que rodar a tela azul. Rodou a tela azul, botão 1, botão 2, botão 3, botão 4. Funcionando. Então, na forma 1, fizemos do jeito tradicional, né? Cria-se os objetos, faz-se as referências, monta um set on-click listener para cada. Perfeito. Vamos agora, então, para a forma 2. Então, a forma 2 começa com a implementação. Implementes view.onClickListener. Ele vai dar o erro e nós mandamos implementar o método. OnClick, ok. Beleza, acabou o erro. Fazemos os objetos de botão para a referência. Então, botão 1, botão 1, botão 2, botão 3, botão 4. Muito bem observado. Nós estamos aqui nos Java usando os mesmos nomes, né? Olha lá. Olha lá. Botão 1, 2, 3 e 4. Ó. Pode ser feito dessa forma. O que eu não recomendo é que os XML tenham o mesmo nome. Tá? Por isso que nós colocamos lá forma 1A. Senão a gente pode ter confusão. Agora aqui nós vamos usar o forma 2A, o 2B, o 2C e o 2D para fazer os find view by ID. Então, aqui a gente faz as referências. Então vai ser lá. Botão 1. É aqui que a gente acha, né, o do XML, certo? Que vai ser forma 2A. Dois B, dois D. Referenciamos, né, os botões, então agora eles já são reconhecidos. Fazemos o set on-click listener, lembrando que quando a implementação está dentro da própria classe, o set on-click listener aponta para a classe. Então nós vamos vir aqui, botão ponto set on-click listener this, botão 2 set on-click listener this,
Botão 3. Set um click listener this. E botão 4. Set um click listener this. Lembrando que aqui nós estamos codificando os botões. Essa parte aqui, ó, é semelhante na forma 1 a essa parte aqui, tá? Então vamos até fazer assim, ó. Vamos até colocar código do botão 1, do botão 2, 3 e 4, melhor, para a gente poder fazer a comparação. Ó, código do botão 1, código do botão 2, código do botão 3 e código do botão 4, para a gente poder comparar um com o outro, né? Então, ó, começo é igual, ó. Crio o objeto, faço a referência e codifico o botão 1 por 1. Olha lá. Criei o objeto, fiz a referência e codifiquei o botão 1 por 1. Porém, agora, o que muda? Que agora eu vou ter que ver qual botão que foi clicado. Então, se o view, que recebe o botão que eu cliquei, forma 2A, eu vou até fazer o seguinte, ó, copiar aqui, ó, forma 2A, já vou fazer o do 2B, if view ponto get id r.id. Dessa forma, ó, a gente garante que não erra, né? Pegando um por um. 2B else if. Opa, aqui é um else if, tá? Agora é o C. E um else que passa a ser a última opção. Então, dust, dizendo que eu cliquei no botão 1. Vou copiar os tusts. Esse aqui fala que eu cliquei no 2. Esse aqui fala que eu cliquei no 3. E o último, eu cliquei no botão 4. Vou no manifest, porque agora é o forma 2. Então deixa eu apagar essa barra, colocar aqui um barra activity. Então agora eu vou no forma 2, que vai ser minha inicial. Pego o meu intent filter, coloco agora no forma 2, quero que ele seja inicial. Rodo. Rodou nosso forma 2, que é o verde, então todos os botões têm que funcionar. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4. Então tá funcionando perfeitamente. Tá funcionando
tranquilaço. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E agora, a cereja do bolo, que é o mais fácil, que é através de método, que é o nosso Forma 3. Então lembre-se que o Forma 3 nós não demos IDs para os botões, não é necessário. O Forma 3, olha como é mais fácil. Você só cria o método, tá? Public void botão 1. Não se esqueça do VUV. Esse cara aqui é o método para o botão 1. Agora a gente cria o método do 2. Não esquecendo do VUV. Pode ser o mesmo nome, pode ser VUV em todos, porque os métodos são enxergados separadamente, tá? Então sem problema nenhum. Você só não pode esquecer de colocar esse VUV. Repetir o nome em cada botão pode. Pronto, criei os métodos. Só criar os tests. Você clicou no botão 1. Dois. 3 e 4. Pronto. Por incrível que pareça, o código está pronto, tá? Olha como ele ficou menor. Agora o que eu tenho que fazer? Ir lá, eu sou obrigado, né? Não adianta só criar o método e rodar. Se eu rodar agora, os meus botões não vão funcionar, porque eu preciso colocar cada um deles no seu botão correspondente. Então eu vou na tela, procuro pelo onClick. Esse cara vai rodar o botão 1. Olha que facinho, ó, tá vendo? O botão 1 vai rodar a ação botão 1. Botão 2 vai rodar a ação botão 2. Botão 3 vai rodar a ação botão 3. E o botão 4 vai rodar a ação botão 4. Lembrando que ele só achou porque eu coloquei esse VUV, tá? Se eu vier aqui, ó, não colocar o VUV, ó, tirar aqui do botão 3. Olha ele indicando o erro, ó. Pode ver que ele só acha o 1, o 2 e o 4, ele não achou o 3. Porque eu preciso desse VUV. Não se esqueça desse detalhe. É mais fácil? É, mas tem esse detalhezinho. Se você não puser, a coisa não vai dar certo. Então, 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou no Manifest e eu quero que o Forma 3 seja executado agora. Tiro o filtro do Forma 2, ponho o filtro no Forma 3. O Forma 3 é a tela laranja, rodo.
Rodou a tela laranja. 1, 2, 3, 4. Ou seja, todas as formas funcionam. Você tem a liberdade para escolher qual delas é a melhor, qual delas você se adaptou mais. Mostrei essas 3 formas porque os nossos próximos exemplos eu vou começar a combinar essas formas. Então vocês já vão ter ideia, né? Vocês já vão saber de onde que eu tirei, por que eu fiz dessa maneira. Então são 3 maneiras diferentes de codificar botões. Todas elas funcionam da mesma forma, cada uma com a sua característica. Da primeira forma, cria-se cada objeto, faz-se as referências e monta um set on-click listener para cada. Lembrando que você tem que dar um ID para cada botão. Da segunda forma, você também tem que dar um ID para cada botão. Você também faz a referência, find view by ID, só que na codificação você coloca this, e esse this só funciona por quê? Porque você vai implementar o view on-click listener, e aqui embaixo do on-click que é criado, pelo if você vê qual botão foi clicado. Então, se é o primeiro, o segundo, o terceiro, e o else serve para o 4º botão. E a quarta forma, que é a mais fácil a terceira forma, que é a mais fácil de todas, você não precisa dar ID para os botões, você simplesmente cria um método para cada, só você não se esquecer de colocar esse view v. Uma vez que o método exista, você vai lá no desenho e no onClick chama o método correspondente. Bacana, né? Acho bastante interessante o conteúdo. Então, pessoal, para essa aula é só isso. Né? Mais uma vez, agradeço aí pela sua companhia, né? Por você estar acompanhando o vídeo. Peço para que comente, para que deixe seu curtir, para que compartilhe e se inscreva no canal. Dê uma força para a gente aí, para fazer esse vídeo atingir o máximo de pessoas possível. Tá? Então, mais uma vez, obrigado por tudo, pela companhia nesses vídeos aí. E nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau.